Bom dia, boa tarde, boa noite. Se você ainda não me conhece, meu nome é Bruno Fonte, sou professor de matemática e a proposta do canal é disponibilizar sempre aulas com teoria e exercícios para complementar o seu estudo. Tá? Eu sempre vou deixar disponível no link da descrição do vídeo tanto o material que eu usei durante a aula, para você ter acesso e acompanhar depois da aula, e também vou deixar uma lista de exercícios. É legal você fazer para você treinar esse tópico que a gente vai trabalhar hoje. Vamos fazer a correção desses exercícios no próximo link dessa playlist. Então, se você não quer perder a correção desses exercícios e gostou da ideia e quer ajudar a divulgar esse canal, não se esquece de compartilhar e curtir o canal. E vamos lá, vamos para a teoria. Hoje a gente vai falar de múltiplos, divisores e critérios de divisibilidade. Vamos começar falando sobre os múltiplos, pessoal. O que é múltiplo? Sejam A e B dois números naturais. Eu estou falando de dois números. Um número é múltiplo de outro, se esse primeiro for o resultado do produto do segundo por um número qualquer. Tá, vamos traduzir isso daqui. Por exemplo, quais são os múltiplos de 3? Eu tenho que 0 vezes 3 dá 0, então o primeiro múltiplo de 3 é 0. Eu tenho que 1 vezes 3 é 3, então 3 é meu segundo múltiplo. Depois 2 vezes 3 é 6, 3 vezes 3 é 9, 4 vezes 3 é 12, e assim vai. Tá? Então a ideia de múltiplos são os números que estão na tabuada daquele número. Então, ó, duas observações aqui que são bem legais. A primeira observação é que o primeiro múltiplo de um número é sempre 0. E 0 vezes qualquer número vai dar 0. E a segunda observação é que o segundo múltiplo de um número é sempre ele próprio. Né? Na tabuada eu vou ter 0 vezes um número que vai dar 0, vai ficar em primeiro. Depois 1 vezes ele próprio vai dar ele próprio. Né? Bom, agora qual é a ideia de divisores? Tá? Se eu tenho um número, dois números, o primeiro vai ser divisor do segundo, se quando eu fizer essa divisão, eu obter uma divisão exata, ou seja, o resto for zero. Por exemplo, se eu quero os divisores de 6, né, eu vou começar pelo 1. 6 dividido por 1 vai dar 6 e vai dar resto zero. Então, vou colocar 1 lá na minha lista. Quando eu pego 6 e divido por 2, dá 3 e resto zero. Quer dizer que 2 é um divisor de 6. 6 dividido por 3 vai dar 2 e resto zero. Então, 3 também vai entrar na lista. 6 dividido por 4 vai dar 1 e sobra 2. Como teve um resto diferente de zero, 4 não é divisor. 6 dividido por 5 vai dar 1 e sobra 1. Resto diferente de zero, 5 não é divisor. E 6 dividido por 6 dá 1 e não sobra nada. Então quer dizer que 6 vai ser um divisor. E aí, algumas observações aqui que a gente pode fazer. Um é divisor de qualquer número, né, porque o resultado vai dar o próprio número. O maior divisor de um número é sempre ele próprio, e o quociente vai ser 1, né? Ou seja, a ideia aí. E se o resto da divisão é 0, então tanto o divisor quanto o quociente são divisores do dividendo. Então, ó, olha aqui, ó, por exemplo, nesse daqui, o 6, quando eu dividi por 1, deu 6 e sobrou 0. Então, tanto esse cara quanto esse cara, eles vão para a minha lista. Quando eu pego 6 e divido por 2, dá 0. Então, tanto esse 2 quanto esse 3 vão para a minha lista. Então, repara que eu não vou descobrindo de um em um os divisores de um número. Na verdade, eu vou descobrindo em duplas, porque se esse cara é divisor, o quociente vai ser divisor. E quando eu continuo fazendo essa divisão, repara que quando 6 dividido por 3 dá 2 e sobra 0, quer dizer que esses caras são divisores, e quando você vai lá colocar o 3 no lugar dele, e você já encontra ele lá na lista, significa que acabaram os divisores. Vamos colocar isso daqui na prática. Vamos fazer mais um exemplo. Exemplo 2, divisores de 30. Então, ó, vou pegar 30, dividir por 1, vai dar 30 e não vai sobrar nada. Quer dizer que tanto 1 quanto 30 são divisores. Então, já coloquei o primeiro e já coloquei o último.
Agora 30 dividido por 2 vai dar 15 e vai dar resto zero. Então, ó, tanto 2 quanto 15 vão entrar nessa lista. Depois 30 dividido por 3 dá 10 e sobra zero. O 3 e o 10 entram na lista. 30 dividido por 4 vai dar 7 e não sobra, e sobra 2, na verdade. Então quer dizer que 4 não é divisor. 30 dividido por 5 dá 6 e não sobra nada. Então 5 e 6 entram na lista. E quando eu for fazer 30 dividido por 6, vai dar 5. Repara que o que eu acabei de calcular aqui, ó, foi algo que eu já encontrei antes. E quando eu chego em algo que já está lá na lista, acabaram os divisores. Então, os divisores de 30 são esses que a gente encontrou. Show. Agora, olha só. A gente vai relacionar dois números usando esses conceitos que a gente já viu até agora. Tá? E é importante a gente entender que, nessa frase, quando eu começo falando do 3, essa qualidade aqui é referente ao 3. Então, se eu escrevo 3 é divisor de 12, quando eu falo divisor, estou pensando na conta de divisão. Então, ó, o 3 é um cara que divide por 12 e dá resto zero. Isso é uma relação entre o 3 e o 12. Agora, se eu inverto aqui e falo 12 é divisível por 3, quer dizer que agora essa qualidade é do 12. Ou seja, eu ainda estou falando da divisão. Só que agora eu estou dando uma qualidade do dividendo. Então, agora 12 é divisível por 3, porque o resto dá zero. Então, repara que o sujeito dessa frase mudou, né? Então, mudou a qualidade aqui, ó, a característica desse sujeito. Agora, se eu pego e falo 3 é fator de 12. Quando eu falo fator, você lembra da multiplicação, né? A ordem dos fatores não altera o produto. Isso quer dizer que quando você pega e pensa na multiplicação, você está pensando que 3 vezes algum número vai ser 12. Isso que significa a qualidade aqui fator, né? A relação fator. E então aqui eu estou falando do 3 em relação ao 12. Agora, quando eu inverto isso daqui, a qualidade vai ser aqui, ó, múltiplo. 12 é múltiplo de 3. Então eu estou falando do 12 e 12 está na tabuada do 3. Então repara que o mesmo assunto aqui, né, o 12 e o 3, eu posso pegar e ter 4 qualidades diferentes. Vai variar de acordo com a conta que eu estou pensando. Eu posso estar pensando em contas de divisão ou contas de multiplicação. E vai variar também de acordo de quem é o sujeito, né? De quem é o cara que eu estou querendo dar a qualidade. Se é o 3 ou se é o 12. Então é importante a gente se preocupar. Quem está aqui na frente, quem está aqui atrás, qual é a qualidade. É importante a gente prestar atenção nisso tudo aqui. Beleza. Agora, pessoal, vem critérios de divisibilidade. É para a gente pegar, olhar para o número, fazer um teste para verificar se eu consigo dividir aquele número por um valor. E cada valor que eu vou testar vai ser um critério diferente. E a ideia é eu saber sem fazer a conta, usando meio que um atalho, digamos assim. Então, ó, o primeiro critério vai ser o critério por 2. Para eu saber se um número é divisível por 2, não vou fazer a divisão. Eu vou ver se ele termina em um algarismo par, ou seja, em 0, 2, 4, 6 ou 8. Por exemplo, o número 1234. Eu vou olhar para o último algarismo, eu vou olhar que ele é par, então eu vou falar, ó, bom, então quer dizer que ele é divisível por 2. Agora, se eu pego o número 4321, eu vou olhar o último algarismo, eu vou falar, bom, ele é ímpar, então ele não é divisível por 2. Molezinha. Agora, o por 3, eu vou pegar e eu vou somar os algarismos, e a soma desses algarismos tem que ser um múltiplo de 3. Por exemplo, se eu pego 1234, eu vou somar todos os algarismos. 1 mais 2 mais 3 mais 4. Essa soma deu 10.
10 não é múltiplo de 3. Então, quer dizer que 1234 não é múltiplo de 3 também, não é divisível por 3. Agora, se eu pego o número 3.456, aí vou somar 3 mais 4 mais 5 mais 6, vai dar 18. 18 está na tabuada do 3, então quer dizer que aquele número lá, 3.456, também é divisível por 3. Agora, divisível por 5. Esse daqui é o mais fácil, né? Junto com por 2, sei lá, por 10 também. Então, ó, por 5. O número tem que terminar em 0 ou 5. Só isso, Bruno. Só isso. Então, o número 1234, ele termina em 4. Então, ele não é. E 3.210, ele termina em 0. Então, ele é divisível por 5. Agora, divisível por 6, pessoal. Quando você fala divisível por 6, lembra que 6 é a mesma coisa que 2 vezes 3. Então, para ser divisível por 6, ele precisa ser divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo. São dois critérios bem tranquilos. Eu sempre começo testando, primeiro se ele é divisível por 2. Então, ó, 1234 é divisível por 2, show de bola. Agora, eu vou somar os algarismos, vai dar 10. 10 não é divisível por 3. Eu preciso que seja por 2 e por 3 ao mesmo tempo. Como não é, eu vou dizer que 1234 não é divisível por 6. Agora, 3.456, ó, termina com um número par, então é por 2. Somei os algarismos, deu 18. 18 está na tabuada, então é divisível por 3. Satisfez as duas condições, então quer dizer que ele é divisível por 6. Lindo, 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 hein? Agora, divisível por 10. 10 é 2 vezes 5. Tem que ser divisível por 2. Tem que ser divisível por 5. Então, ó, esse número tem que terminar por 0. Né? Se o 5 são só os números terminados em 0 e em 5, e esse daqui são os números terminados em par, para ser comum aos dois, tem que ser o 0. Então, ó, 1234 termina em 4, não é divisível por 10. 3.210 termina em 0, então é divisível por 10. Show de bola. E 15, Bruno? 15 é 3 vezes 5. Então, vou testar 3, vou testar 5. Como 5 é mais fácil, eu sempre testo 5 primeiro. Então, ó, 2.345 termina em 5. Show de bola. Agora eu vou testar por 3. Somei os algarismos. Não deu múltiplo de 3. Então, quer dizer que ele não é múltiplo de 15. 3.450. Vou olhar o último algarismo. Termina em 0. Show. Vou vir aqui, divisível por 5. Agora eu vou somar os algarismos. Deu múltiplo de 12. Então ele é... Deu múltiplo de 12? Não. Deu 12, que é múltiplo de 3. Então é divisível por 3. Então ele é divisível por 5. E... Agora esse grupo aqui, ó, o 4 e depois o 8. Bom, o 4 é 2 ao quadrado, pessoal. Então quer dizer que ele vai ter uma relação com aquele critério por 2. O critério por 2 é o último algarismo tem que ser par. Como aqui eu tenho 2 ao quadrado, eu vou olhar os dois últimos algarismos, e os dois últimos algarismos têm que ser divisível por 4. Então, ó, vou pegar 1234, vou olhar os dois últimos algarismos, e 34 não é divisível por 4, né? E 34 dividido por 4 vai dar 8, 16, 24, 32, deu 8 e sobra 2. Não é. Então, não vai ser. Agora, se eu pego, por exemplo, 3.240, os dois últimos algarismos é 40. Cara, 40 dividido por 4 é 10 e não sobra nada. Então, como o 40 quer dizer que o 3.240 também é divisível por 4.
Agora, quando eu falo 8, você pensa que é 2 ao cubo. Então, quer dizer que eu vou olhar os 3 últimos algarismos. E esses 3 últimos algarismos têm que ser divisíveis por 8. Então, ó, vou pegar o número 2.345. Pego os 3 últimos, 345, e divide por 8. 8, 16, 24, 32 dá 4, sobra 2. 25 dividido por 8 dá 3 e sobra 1. Então não deu. Como 345 não é divisível por 8, o número todo, 2.345, também não é. Agora o número 3.160. Pego o 160, divide por 8. Vai dar 2, sobra 0. Baixa esse 0. 0 dividido por 8 vai dar 0. Sobrou nada, não tem mais nada para baixar. Deu 20. Deu o resto 0. Então quer dizer que 160 é divisível por 8. Logo, 3.160 também é divisível por 8. Bom, agora que a gente falou aqui, ó, critérios de divisibilidade, eu vou mostrar para vocês uma das minhas questões preferidas a respeito desse tópico. Eu vou te dar um número e ele vai estar faltando um algarismo. E eu quero completar esse número de modo que ele seja múltiplo de 2 e de 3 simultaneamente. Ou seja, que ele seja múltiplo de 6, né? Bom, e aí o número que a gente vai ter aqui é 5.030 e alguma coisa, tá? Eu vou pensar o seguinte: se ele tem que ser múltiplo de 2 e de 3 ao mesmo tempo, eu vou começar primeiro pensando no múltiplo de 2. Então, aquele algarismo que está faltando, ele tem que terminar em 0, 2, 4, 6 ou 8. Ou seja, em um algarismo par. Aí, eu reduzi as 10 opções que eu tinha para só essas 5 opções. Agora eu vou pensar no critério de divisibilidade por 3. A soma dos 3 algarismos tem que ser um múltiplo de 3. Então, eu vou começar somando os algarismos que eu conheço. Então, eu vou somar 5 mais 0 mais 3, que vai dar 8. Agora, aquele algarismo que está faltando é um desses 5 candidatos aqui, ó. Então, o que eu vou fazer? Eu vou testar um de cada vez. Então, eu vou primeiro pegar 8 e vou somar com 0. Quando eu somo 8 com 0, dá 8, e 8 não é múltiplo de 3. Então, quer dizer que isso daqui não foi bom. Eu quero um múltiplo de 3. Agora, quando eu pego 8 e somo com 2, dá 10, e também não é um múltiplo de 3. O 8 com 4 deu 12. 12 é um múltiplo de 3. Então, quer dizer que o 4 foi uma boa escolha. Agora, 8 mais 6 dá 14. 14 não é múltiplo de 3. E 8 mais 8 deu 16. E 16 também não é múltiplo de 3. Isso quer dizer que o único algarismo que eu posso colocar aqui para completar e encontrar um número múltiplo de 2 e de 3 ao mesmo tempo é o 4. Então, o algarismo deve ser o 4. Bom, pessoal, espero que tenham gostado do vídeo. Vale lembrar que a proposta do canal é fazer um trabalho completo com teoria e exercícios. Então, lembrando, na descrição vai ter um link tanto para a teoria que eu acabei de mostrar para vocês, quanto os exercícios. Não quer perder nenhuma aula e ajudar o canal a alcançar cada vez mais pessoas? Você pode colaborar curtindo o vídeo, se inscrevendo no canal e ativando o sininho para não perder nenhum vídeo. E não se esqueça de compartilhar o canal com os seus amigos que possam ter interesse nesse conteúdo. Bom, pessoal, um abraço, valeu e até a próxima.